questão 49. A gente vai identificar o que ela pede, vai buscar as palavras-chave, associar as palavras-chave com o texto, vai executar e vai conferir, tá? É uma questão que você pode ver que ela tem um texto até um pouco longo e isso pode confundir um pouco, mas vamos lá. Primeiro vamos identificar o que a questão pede. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi. Então a gente quer encontrar uma estratégia que foi utilizada para superar as disparidades. Então, se a gente for olhar, eu diria que as palavras-chave são estratégia, inclusive aqui disparidades, para a gente conseguir interpretar o texto bem, tá? Eu grifei no próximo slide, mas nesse aqui eu acredito que não estava grifado. Então, vamos lá. E quando a gente for analisar as alternativas, a gente vai buscar as palavras-chave delas também. Então, vamos identificar as palavras-chave nas alternativas. Implementar missões cristãs entre as comunidades submetidas. Eu acredito que as palavras-chave são missões cristãs para a gente conseguir raciocinar. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Mercenários africanos a gente vai conseguir relacionar com o texto, teve alguma coisa a ver. Explorar as rivalidades existentes entre os grupos nativos. Rivalidades existentes é o que vai caracterizar essa alternativa. Introduzir os vetores para disseminação de doenças epidêmicas. Disseminação de doenças epidêmicas é o que vai caracterizar essa alternativa também. Comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Nossa, que difícil. Autóctones. Vai caracterizar essa alternativa ou comprar terras. Cara, então, vamos lá. A gente vai procurar no texto qualquer coisa que fale sobre estratégia, disparidade que foi levantada no texto, né? Missões cristãs, mercenários africanos, rivalidades existentes, disseminação de doenças epidêmicas e comprar terras. Tudo que fale sobre isso a gente vai identificar no texto. Vamos lá. Quando a gente for ler o texto de uma forma rápida e pra gente não perder tempo também, já estamos com 43 minutos de live e no seu Enem você tem que responder isso aqui o mais rápido possível. A gente fala, o encontro entre o velho mundo e o novo mundo, que a descoberta de Colombo se tornou possível, tá? De um tipo particular, é uma guerra ou a conquista, como se dizia então. Até agora não falou nada de interessante pra gente, não tá falando de estratégia, não tá falando de disparidade. Esse texto até aqui agora foi inútil pra gente. E o mistério continuando, o resultado do combate. Porque a vitória é fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores em número. Isso aqui é uma disparidade. Por quê? Porque lá na América os habitantes eram tão superiores em número. E como que eles fizeram para ganhar então aos adversários e lutaram no próprio solo? Como eles ganharam então? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenham conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Então, se você vê, as alternativas não tem nada a ver com o texto. Por quê? Porque, cara, falei cara de novo. Yasmin Drelli, essa live vai ficar salva? Vai, mas eu não sei por quanto tempo, pra falar a verdade, Yasmin. Então, vamos lá. As alternativas têm a ver com o texto? Não tem a ver, né? Não fala de missão cristã, mercenários africanos, rivalidades existentes, disseminação de doenças, comprar terras. Então, você pode ver que o texto não ajudou em nada para a gente conseguir resolver a questão em si, mas ajuda para a gente entender, para assimilar o que ela pede. Lembra, a questão, a gente tem que entender o que ela pede, qual é a resposta mais certa e conseguir interpretar o contexto. Nesse caso aqui, o contexto ele não ajuda a resolver a questão, mas ele ajuda a identificar exatamente o que a questão está pedindo. Isso ajuda a entender muito como resolver a questão. Então vamos lá. Quando fala que eles eram superiores em números, tinham centenas de milhares de guerreiros, isso aqui caracteriza a disparidade, ajuda a gente a entender a questão. Mesmo sendo uma questão na parte de execução que eu identifico como dá para resolver só com conhecimento externo, você pode ver que o método que a gente está utilizando ajuda a entender melhor o que a questão está pedindo. Isso ajuda você entender melhor como você vai responder. Porque a verdade é que você pode até saber já a resposta porque você estudou história isso aqui. Mas, se você não souber exatamente o que ela está pedindo, você pode acabar se confundindo. Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês como identifico essa aqui. Vamos eliminar as alternativas. Foi implementar as missões cristãs entre as comunidades submetidas? Se você estudou já essa matéria, não, cara, eles não queriam implementar as missões cristãs. Foi outra estratégia que eles utilizaram. As missões cristãs foram aqui no Brasil
que os jesuítas utilizaram bastante. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver, eles não utilizaram mercenários africanos para tentar colonizar o México. Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos? Sim, foi assim que eles conseguiram superar o número dos habitantes aqui na América. Eles pegaram e plantaram rivalidades entre os nativos, eles utilizaram muito desse artifício para eles enfraquecerem os povos e assim atacar. Então a mentalidade deles era: primeiro você afasta aqueles que estão no mesmo ambiente, protegendo o mesmo ambiente, para depois a gente atacar. Foi essa a estratégia que eles utilizaram, foi isso que a gente aprendeu em história. Mas se você não souber que eles eram em mais número, que eles eram tão superiores, se você não identificar que essa era a disparidade, qual que é a estratégia, se você não saber as palavras-chave aqui, talvez você errasse essa questão por bobeira. Por quê? Porque, inclusive, uma que gerou bastante confusão foi essa aqui: introduzir os vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Eles utilizavam muito dessa estratégia. Mas, como a conquista foi ao longo de 2, 3 anos, nesse caso, não tem como caracterizar por esse viés, tá bom? Inclusive, esse foi o comentário da banca de correção do objetivo. Comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Não, eles também não compraram terras. Então, vamos lá. Esse método aqui ajudou nessa questão? Sim. Apesar de ser uma questão que é muito de conhecimento externo, você pode ver que, cara, essa aqui é a quarta questão que a gente está resolvendo. 46, 47, 48, 49, essa aqui é a 49. E essa foi a primeira que era só conhecimento externo. E eu vou te falar que isso aqui é a minoria no Enem. A minoria do Enem você resolve só com conhecimento externo. E mesmo que seja você utilizando isso aqui, grifar as palavras-chave, saber as palavras-chave. Eu sei que no Enem não pode marcar texto, só pode caneta esferográfica preta. Se eu não me engano agora é só preta. Tem que conferir no edital. Não tenho certeza do que eu falei. Eu posso conferir no edital e depois falar pra vocês. E não tem como você grifar dessa maneira, mas você consegue sublinhar, fazer um círculo, circular. Então, não tem jeito. Esse método ajuda muito. Vamos lá, a conferência é só basicamente mostrar qual que é a certa pra vocês, que é a letra C. Não tem jeito, é a letra C. Bom, digam aí o que vocês acharam dessa questão. Vocês acharam que foi legal, que não foi? Dá para associar algumas palavras do texto, como centenas de milhares, com as respostas e acertar. Cara, deixa eu ver. Quando eu fiz eu não pensei nisso, mas vamos ver. Centenas de milhares... Olha, até dá, mas por quê? Centenas de milhares de guerreiros, rivalidades existentes entre os povos. Se você pegar e pensar em povos e centenas de milhares de guerreiros... Talvez dê, mas fica um pouco forçada. Tipo, se você, porque a questão podia te confundir. Se fosse, por exemplo, outra questão, essa interpretação eu acho que fica um pouco forçada, porque eu já fiz isso em algumas questões e acabei errando. Tipo, pegar os povos, centenas de milhares, talvez isso confunda um pouco, porque eu acho que a questão, mais do que relacionar povos nativos, que eu acho que poderia caracterizar com centenas de milhares, pode ficar um pouco a mais do que eles queriam, porque eles queriam saber se você conseguia relacionar a estratégia com missões cristãs, mercenários africanos, rivalidades existentes, disseminação de doenças e comprar terras com estratégia. Até dá para usar esse truque, mas eu acredito que em todas não dê para usar.